Olá, seja muito bem-vindo à terceira lição da Escola Sabatina com o título A Gaiola. Estamos aqui com o trio de ferro, Reginaldo. Muito boa noite, boa tarde, bom dia. E temos aqui o Leone. Olá para vocês, tudo bem? Vamos mais uma vez aprender da Palavra de Deus. E eu, Felipe, como mediador aqui dos nossos professores e queridos amigos. Gente, essa semana, olha, se prepara porque o tema é polêmico, é bomba. Mas abra seu coração, ore a Deus sempre antes de assistir, ou enquanto ora, ou enquanto assiste nosso vídeo aqui, e lê também a sua lição, para que você possa compreender o que realmente Deus quer falar para você, através dos nossos amigos aqui também, e através da lição que você está estudando por aí, tá certo? Vamos direto então para o nosso verso para memorizar da semana, que se encontra lá em 1 Pedro. Abram as suas Bíblias que você está aí. Se você não está com a Bíblia em mãos, sem problema, nós iremos aí colocar. Geralmente é para aparecer, mas às vezes não aparece. Então, se não aparecer, você fala, ó, comenta aí embaixo, não apareceu. Mas vamos lá, 1 Pedro 1,16, é isso? 1,16. 1:6. 1,6? 1:6. 1,6. Então está aqui. Diz o seguinte, está aparecendo na sua tela embaixo aí. Portanto, alegre-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Antes de nós, então, entrarmos no tema definitivo, o que nós podemos tirar de lições desse verso? Já tirando lições do verso da semana aí, Reginaldo. É um verso interessante, Felipe, porque ele diz ali para vocês, né, nisso vocês exultam, ou seja, nisso vocês estão felizes, embora por pouco tempo vocês sejam contristados, ou seja, vão passar por várias provações. E é interessante a gente lembrar ali que naquele tempo os fiéis, eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano e pelos judeus, né? E ali aconteciam várias situações. Agora imagina só, você chama alguém para vir para a igreja, venha para Jesus, que a sua vida vai mudar, a sua vida vai melhorar. Aí você olha para mim e diz, mas você não é daquele povo que está sendo perseguido? Você não é daquele povo que estão sendo queimados nos palácios de Nero? Vocês não são daqueles povos que são devorados por leões? Então, ou seja, e ainda agora vem Pedro e diz para os seus ouvintes, olha, vocês devem ficar felizes, exultem, né, por isso. Como que você vai exultar numa situação de lamento, de tristeza? Leandro, você acha que ao escrever este verso inspirado por Deus, claro, Pedro estava feliz, estava preocupado, estava triste, estava sendo tentado? Como será esse cenário? Acho que o coração de Pedro e Felipe estava igual ao nosso, sabe? Esperançoso por dias melhores, mas crente que coisas terríveis veriam. E ele quis alertar o povo, sabe, Felipe? Ele quis dizer assim, olha, vocês hoje exultam, estão alegres, mas calma, vocês vão passar por algumas provações. Mas como o Reginaldo falou ali, queridos, nós temos que ficar bem atentos, porque Deus nos leva aos crisóis, não para ser tentado, mas para ser moldado, para ser provado. Deus, na sua onisciência, sabe que aquelas situações que vão ocorrer na nossa vida são para o nosso crescimento espiritual, né? Então, muitas vezes, Deus nos faz passar por situações difíceis, como aconteceu com Noé, como aconteceu com José, que nós acabamos de conversar aqui nos bastidores, né? Mas Deus sabia que ele estaria junto com Noé, junto com José, junto com Jó, e eles passariam pelos momentos difíceis, mas passariam com Deus ao seu lado, né? Então, Deus nos conduz a situações difíceis? Sim, mas Ele sabe que isso é para a gente crescer. Sabe o que é interessante, Felipe? Que até tem uma história aqui na Bíblia, lá em Êxodo capítulo 13, se não me engano aqui, vai falar sobre a libertação do povo de Israel do Egito. E ali, quando Deus está tirando eles do Egito, Deus fala para Moisés, fala, Moisés, eu não vou levar o povo pela terra dos filisteus, vou levá-los por um caminho mais longo, porque eu quero ver se eles me temem. Ou seja, porque se Deus leva eles pelo caminho mais curto, talvez eles se arrependessem e voltassem para o Egito, quando eles percebessem que iam ter que guerrear. Então Deus leva eles até de frente ao Mar Vermelho, e ali eles não têm saída. E ali eles agora estão sendo moldados por Deus. Veja, Deus podia levar eles por outro caminho, mas Deus preferiu levá-los aonde tinha montanha de um lado, montanha do outro,
e o mar à sua frente, E de Faraó repente, atrás. e o faraó atrás. Quer ler o versículo? Não precisa. Só Vamos comentou? ler para o pessoal ver em casa ali, ó. Vamos tentar achar para a gente Êxodo- só Êxodo provar. 13. Tudo que falamos está baseado na Bíblia, tá? Por isso nós vamos ler juntos, para você ver ali através da Bíblia. Enquanto o Reginaldo acha ali, você que nos acompanha em casa, nós temos que levar os crisóis que Deus proporciona na nossa vida como um aprendizado. Ah, estou passando por um momento difícil. Sim, estou. O que eu estou aprendendo com isso? Né? E segundo, estou passando sozinho? Não, estou passando junto com o meu Senhor. É essa a lição que nós temos que levar. É essa cereja do bolo que nós temos que aprender, né? Que a situação é difícil, eu tenho um Deus ao meu lado e o que eu cresci após essa situação. Aqui, ó. Êxodo 13, versículo 17. 13, versículo 17. Ok, eu estou lendo na nova linguagem de hoje. E diz assim, ó. Quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, Deus não os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus, embora fosse o mais curto. Deus pensou assim: não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito, quando virem que terão de guerrear. Por isso Deus fez com que o povo desse uma volta pelo caminho do deserto, na direção do Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito armados para guerrear. Então aqui é o texto que fala, Deus podia ter levado eles para um caminho bem mais curto, mas Deus prefere levar eles para um caminho mais longo. Nós temos aqui um exemplo, e eu vou ler para você aqui o que está escrito no livro A Ciência do Bom Viver, na página 472. Tá? Nós vamos aqui comentar algumas coisas que nós vamos tirar dessa leitura. Pode ser uma opinião diferente que você tenha, nós precisamos da sua participação também. Se você discorda, tem alguma dúvida, por favor, pode mandar, colocar nos seus comentários aí, para a gente juntos debatermos e aprendermos juntos, porque a gente só não ensina, a gente aprende também aqui, né? Então, vamos lá então, bem rapidinho aqui nós lemos, para nós já fazemos esse resumo durante a semana. À plena luz do dia e ouvindo a música de outras vozes, o pássaro engaiolado não aprenderá a canção que o dono procura lhe ensinar. Aprende um fragmento desta, um trinado daquela, mas nunca uma melodia determinada e completa. Eis, porém, que o dono cobre a gaiola e a coloca onde o pássaro não ouvirá, senão o canto que lhes pretende ensinar. Nas trevas, o pássaro tenta e tenta de novo, modula aquele canto, até que por fim o entoa em perfeita melodia. O pássaro pode então sair da obscuridade e voltar à luz. Não esquecerá jamais a melodia que lhe foi ensinada. É assim que Deus procede com os seus filhos. Ele tem um canto para nos ensinar. E quando o houvermos aprendido no meio das sombras da aflição, poderemos cantá-lo para sempre. Nós temos algumas coisas aqui então que nós vamos falar bem rapidinho, bem resumido, mas que vamos debater durante a semana, tá certo? O que nós podemos tirar de lição, então, bem resumidinho, sem responder muitas perguntas? Olha, eu matei a charada. Provérbios diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar. Ainda quando for velho, não se desviará dele. Deus também, às vezes, nos leva para um momento difícil, porque às vezes os filhos, Felipe, eu tenho ali a minha filha Pandora, às vezes o filho, a gente precisa privá-los de algumas coisas do mundo. E eles pensam assim, poxa, meu pai está sendo duro demais comigo. Às vezes a gente diz assim, não ouça tal música, não assista tal filme. Nossa, mas meus amigos ouvem, meus amigos fazem aquilo. E às vezes ela pode pensar que a gente está sendo mal. Às vezes Deus também nos molda desta forma. Você pensa assim, poxa vida, Deus, mas por que eu não posso comer isso? Por que o Senhor não permite que eu coma aquilo? Por que o Senhor não me permite vestir tal roupa? Por que o Senhor não me permite ouvir tal música? Mas é Deus tentando nos preparar para um lugar melhor. Como os mandamentos, né? A lei não nos proíbe, ela nos protege. Exato. A lei é uma cerca que nos protege do pecado, né? De repente a gaiola de Deus possa ser assim também, né? Ele nos resguarda, parece que é um crisol para nós, parece que é um momento de sofrimento, mas Deus está nos salvaguardando de coisas piores. O Leone não sabe dessa história. Quando eu me tornei cristão, Leone, no segundo domingo que eu tinha ido na igreja, quando eu fui jogar futebol, no domingo seguinte, eu machuquei o ligamento do meu joelho. E naquele dia, eu culpei a Satanás.
Falei, Satanás, você acha que eu não vou ir para a igreja porque eu machuquei meu joelho? Mas no outro domingo eu estou lá na igreja, se Deus quiser. Eu achava que era Satanás que tinha me fazido machucar o joelho. E depois eu fui entender que não foi Satanás. Foi Deus que fez com que eu machucasse meu joelho. Mas, Reginaldo, Deus vai querer o teu mal? Sabe, hoje eu entendo que quando eu machuquei meu joelho e eu parei de ir aos campos de futebol, era Deus me protegendo, porque aquele não era o ambiente que Deus queria que eu estivesse. Se eu tivesse continuado com o meu joelho bom, eu teria continuado com os meus amigos, com as minhas velhas amizades, continuado fazendo tudo o que eu fazia antes. Mas quando Deus machuca o meu joelho e eu tenho que parar de ir aos campos, eu comecei a ser moldado por Deus. E hoje, graças a Ele, eu consigo conversar com meus amigos, mas aquilo que eles me ofereciam no passado não me faz mais nenhuma diferença. E sabe, Reginaldo, tem umas histórias que a gente esquece na Bíblia que Deus machuca permanentemente. Vamos a um exemplo. Paulo não tinha um espinho na carne? Jacó não foi ferido na perna, não ficou mancando pelo restante da sua vida por causa da luta que ele teve com o anjo? Olha, tem muito então para a gente ver durante a semana. Eu já vou cortar aqui eles porque tem muita coisa mesmo. Mas vamos ver lá. assim que exemplos há na Bíblia em que o próprio Deus conduziu pessoas à experiência que ele sabia que causaria sofrimento. Nós vamos ver durante a semana alguns exemplos desse. Fique com a gente. Não esquece, lição aqui, mostra lá, Reginaldo, para eles, provados pelo fogo, tá? Tá muito importante, muito interessante essa lição essa semana. Fique com a gente. Amanhã tem mais nesse mesmo horário, neste mesmo canal, com essas mesmas roupas, essas mesmas pessoas. Até lá, até mais. Se ele não for o Pandora? primeiro em seu... Pandora foi arrebatada. Desliga aí, Pandora. Pandora, Ela está brincando.